Oi, eu sou a Ana Marte e hoje a gente vai falar sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Bom, o Memória de um Sargento de Milícias foi escrito pelo Manuel Antônio de Almeida e eu li esse livro no meu Kindle. Eu nunca tinha lido esse livro, eu lembro que ele tinha sido pedido há alguns anos, né, pela FUVEST, se eu não me engano foi ou pela FUVEST ou pela Unicamp, mas eu nunca tinha lido esse livro e eu gostei muito dessa leitura, eu gostei muito desse livro, ele é um livro bem tranquilo de ler, eu li ele no meu Kindle, então vou deixar a foto dele por aqui. E esse livro ele foi escrito mais ou menos ali em meados de 1800, 1850, por aí. Ele foi escrito pelo Manuel de Almeida. Embora ele tenha sido escrito numa época que era uma época do romantismo, ele tem muito mais características que relembram do realismo do que do romantismo propriamente dito. E esse foi o único livro do Manuel Antônio de Almeida, que era jornalista. Esse livro ele era publicado como um folhetim, sabe? Todas as semanas no jornal, no periódico, era um trechinho liberado, ele era meio episódico. E depois, né, muito depois da morte do autor, foram juntados esses textos e aí se transformou no livro como a gente tem ele hoje, né? E esse livro ele vai contar a história do Leonardo, né, do Leonardo filho, e do Leonardo Pataca, né, que é o Leonardo pai. E o livro começa quando o Leonardo Pataca, que é o pai, ele está vindo para o Brasil e ele conhece a Maria das Hortaliças, né? E ele dá um pisão nela sem querer e ela responde dando um beliscão nele. Aí daí começa um romance e desse romance vai surgir o Leonardo, né, que é o Leonardo da história. A história se passa no Brasil colônia, na época do rei, e vai contar a história desse menininho, que é o Leonardo, que era um menininho muito, muito, muito endiabrado, até quando ele cresce e se torna o malandrão, né, que é o malandro brasileiro, assim, o malandro como nós conhecemos hoje. E o Leonardo, ele foi o primeiro malandro da nossa literatura, o primeiro vagabundo da nossa literatura. E tudo bem, aí o Leonardo Pataca, né, ele tinha conhecido a Maria lá no navio e tudo mais, deu um pisão nela, eles ficaram juntos. Quando ele chegou aqui no Brasil, eles ficaram um tempo casados e aí surgiu o Leonardinho, mas aí a Maria chegou, né, algumas vezes a trair o Leonardo Pataca e ela foi embora, ela voltou para Portugal com um dos amantes dela. E o Leonardo Pataca, ele não aguentava o menino era muito endiabrado, então ele simplesmente deixou o menino para morar com o padrinho e lavou as mãos do Leonardo. E o padrinho, né, o barbeiro, ele tem uma história muito engraçada de como ele conseguiu o dinheiro que ele tem, porque embora ele fosse o barbeiro da cidade, ele tinha um bom dinheiro guardado. E aí tem uma passagem no livro que explica pra gente como que ele conseguiu esse bom dinheiro, de maneira bastante escusa, digamos assim. E o barbeiro, ele gostava muito do menino e ele passava muito a mão na cabeça do menino e o menino fazia e acontecia e ele não fazia nada porque ele achava que era natural de criança e ele tinha grandes sonhos pro menino. Ele queria que o menino fosse estudar em Coimbra, queria que fosse padre e ele até conseguiu que o Leonardo trabalhasse ali por um tempo, né, tivesse um cargo ali como coroinha na igreja por um tempo até ele quase tacar fogo na igreja e ser expulso desse cargo e, enfim, ele aprontava todas. Além do Leonardo e do barbeiro, né, dessa relação dos dois, o Leonardo tinha também uma madrinha, e essa madrinha, ela era, assim, a grande fofoqueira da cidade. Apesar dela ser, assim, muito católica, essas senhorinhas gordinhas de igreja, ela era muito fofoqueira, e ela apronta várias confusões no decorrer do livro. Esse livro é muito divertido, porque cada personagem é muito diferente, e todos eles aprontam todas. É muito divertido. Uma outra personagem da história que também é bastante importante é a Dona Maria. A Dona Maria, ela é uma senhora bastante rica, e ela é bem amiga da madrinha do Leonardo. E ela tem uma sobrinha, que é a Luizinha. E a Luizinha é uma menininha muito quietinha, que veio do interior. E quando ela era criança, ela era uma criança meio feia, diz o Leonardo. Aí o Leonardo pegava muito no pé da menina porque ela era meio feia. Conforme ela foi crescendo, a Luizinha acaba ficando uma moça mais bonita e ela acaba se tornando o interesse amoroso do Leonardo. E aí a madrinha, né, quando ela percebe que o Leonardo tem esse interesse na Luizinha, ela fica ali fazendo a cabeça da Dona Maria pra Luizinha poder se casar com o Leonardo, porque ela via nesse casamento uma maneira de dar jeito no Leonardo. Porque o Leonardo, como ele era muito vagabundo e ele não tinha intenção nenhuma de fazer nada na vida, e ele vivia ali às custas do padrinho, sem ira nem beira, ela imaginava que através do casamento ele fosse sossegar um pouco o facho. Só que a Luizinha, nessa, ela já tinha um pretendente. Eu não lembro o nome do pretendente, mas eu vou deixar
por aqui, mas ela tinha um pretendente. E esse pretendente também ficava ali na Dona Maria, conversando com ela, querendo casar com a Luizinha, querendo casar com a Luizinha. A gente não sabe, nesse ponto ainda, se ele realmente gosta da Luizinha ou se ele tá querendo casar com ela por causa do dinheiro, porque ela é a única sobrinha dessa Dona Maria, que é uma mulher bastante rica. Inclusive, a Luizinha, ela é a protagonista de uma das minhas passagens favoritas do livro, porque ela era uma menininha muito simplesinha do interior e ela nunca tinha visto os fogos. Aí, um dia, saem, né, o barbeiro, o Leonardo, a Luizinha, a madrinha, todo mundo pra ver os fogos na cidade. E ela fica encantada, ela acha aquilo lindo, ela acha maravilhoso, e ela, tipo, levanta assim, na ponta dos pés pra ver os fogos. E é uma passagem muito bonita do livro. Quando vocês estiverem lendo esse livro, se vocês ainda não leram, prestem atenção nessa passagem que ela é muito bonita. E além, né, desse núcleo, né, familiar, nós temos também a presença do Vidigal. O Vidigal, ele é um comandante, um capitão, coisa assim da polícia, e ele vai ser um dos grandes responsáveis pela mudança do Leonardo, porque o livro, ele vai passar, né, da infância do Leonardo, de moleque encapetado, para adolescentezinho vagabundo, para um adulto que é sargento de milícias. E aí a gente vai acompanhando o livro, vendo como que se dão as transições do Leonardo, tanto de menininho para adolescente, para homem, né, para um adulto. E aí a gente vai ver essa mudança da adolescência de vagabundo para um adulto responsável através do Vidigal. O Vidigal vai ser de grande importância para essa alteração, né, de menino da rua para um homem respeitado, né, um sargento, e é muito legal. Esse livro, ele é muito divertido, assim, ele não tem cara, embora ele seja um livro, né, de 1800 e pouco, embora ele seja um livro do período do romantismo no Brasil, ele não tem cara de livro romântico, né, ele não é tão rebuscado que nem aqueles livros do José de Alencar, cheio de floreios, e ele é muito divertido de se ler. Então, às vezes, eu fico pensando, né, que às vezes a gente vê esses livros na escola, que nem eu não fui exigida a ler esse livro na escola. E eu não tive que ler também quando eu prestei vestibular. Mas às vezes a gente pega esses livros assim, mais antigos, e a gente pensa, nossa, meu Deus, só vou ler isso aqui se eu for obrigado. E esse livro ele foi uma grata surpresa, eu nunca tinha pego, eu nunca tinha lido nem nada. Mas quando eu li, eu dei muita risada, assim, foi um livro que eu li muito rápido, porque ele é um livro pequeno, ele deve ter o quê? 150, 200 páginas. Ele é um livro muito gostoso de ler, muito engraçado, e ele é episódico. Então, é como essas séries que a gente assiste na TV, que elas são aquela série tipo Friends, né? Tipo Friends que a gente assiste, eles são episódios curtos de meia hora. Se a gente assistir a temporada inteira, ela faz sentido, mas se você assistir aquele um episódio de meia hora, você já entende o contexto. Então é assim, acredito que como ele foi lançado como um folhetim, né? Ele tinha sido construído semana a semana. Se você lê um capítulo, você entende do que ele está falando, mas se você lê o livro todo, ele faz sentido também. Essa característica do livro é muito legal, ele é meio episódico, ele vem em séries. E eu gostei bastante de ler porque não pesa na leitura, né? E alguns capítulos são muito curtinhos, então assim, se você é aquela pessoa que precisa encerrar o capítulo para encerrar a sua leitura, dá pra fazer isso, os capítulos são muito curtinhos, alguns são mais compridos, mas de maneira geral eles são todos curtinhos e é um livro bastante gostoso de ler, principalmente porque ele não tem cara de livro do período do romantismo. Além de ser um romance, né, mais antigo e episódico, ele também é muito legal porque ele é um retrato daquela época, né, do Brasil colônia, do tempo do rei, como o próprio autor diz. Ele vai mostrar tipo, a cultura do povo ali e tal, que eles estavam acostumados a fazer, como eles se divertiam. Porque que nem, tem um momento do livro, isso vai ser talvez seja um spoiler, mas tem um momento do livro que o Leonardo ele é preso. E o Leonardo é preso por vadiagem. Olha que engraçado, tipo. E aí a gente para pra ver, né, algumas coisas que alguns personagens falam, algumas que eles fazem. E são coisas que destoam muito do que a gente está acostumado hoje, mas que faziam muito sentido naquela época. Então, além de ser um romance episódico, engraçado, com mais cara de realista do que de romântico, ele ainda é um retrato cultural, ele é um recorte de um período histórico do nosso país, e isso é muito legal. Então, em resumo, eu gostei bastante desse livro, né? Eu super recomendo, se você ainda não leu, eu super recomendo que você leia. Eu acredito que todo mundo vai gostar, é um livro que agrada gregos e troianos, ele é um livro muito gostoso de ler. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo se curtir. Não gostou, escreve aqui embaixo pra mim porque não gostou. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, Silvana Martin, todas elas. Não se esqueça também que no meu Scooby tem sempre resenha de todos os livros que eu faço resenha aqui no canal. Tem resenha lá no Scooby também. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau!